Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mais um dia Deus nos concedeu esse dia chamado hoje, para glorificarmos e bendizermos o teu santo nome. Eu, servo de Cristo Jesus, Rodrigo Fernandes, venho mais uma vez lhe trazer uma palavra da parte do Senhor para a tua vida nesse projeto chamado Refúgio em Cristo. Não sei quais são as suas lutas, não sei quais são as suas adversidades, não sei quais são as suas angústias. Uma coisa eu tenho certeza e convicção: o nosso Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso refúgio, é socorro bem presente no momento da nossa angústia. E dentro desta palavra, eu quero uma reflexão com os irmãos no livro de Salmo, no capítulo 44, a partir do verso 3, vai dizer assim: Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço o salvou, mas a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradastes dele. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena salvações para Jacó. Por ti venceremos os nossos inimigos. Pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Pois eu não confiarei no meu arco, nem na minha espada me salvará. Mas tu nos salvastes dos nossos inimigos e confundiste os que nos odiavam. Glorificado seja o nome do Senhor por esta palavra. Aqui o salmista está dizendo a respeito das grandes lutas, das grandes adversidades que o povo de Israel, o povo de Deus, tinha e sofria e padecia grandes lutas, grandes adversidades. Porém, o salmista está dizendo que as guerras que foram vencidas não foram vencidas pelas mãos, pela espada, pelo arco, pelas flechas do povo de Israel, mas foi o próprio Deus que entregou com seu braço forte, com a sua destra forte, com a sua luz, entregou as guerras, pelejou as pelejas de Israel. É esta palavra que eu quero trazer ao teu coração, que quem peleja as tuas lutas é o próprio Senhor, mas é necessário que eu e você tenhamos aliança para com o Senhor. É necessário que nós tenhamos uma comunhão plena para com Deus e dentro das estratégias que o Senhor nos dá, porque uma coisa temos que entender: eu, Rodrigo Fernandes, não posso guerrear as suas lutas, mas eu posso te ajudar em oração, eu posso te ajudar com a palavra do Senhor sobre a sua vida, mas quem vai pelejar as tuas pelejas é você, a luta é tua. Mas Deus envia anjos, Deus envia pessoas, Deus envia a própria presença dele mediante o seu Santo Espírito para te ajudar, para te fortalecer, para te capacitar diante das guerras, para que você possa receber as bênçãos, ganhar a guerra, para que o Senhor seja glorificado. Louvado seja Deus. Mas uma coisa eu preciso te dizer: houve uma situação em Israel onde se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 3, que fala quando 3 reis se levantam contra um rei. Este um rei, ele chama o rei Mesa, que é o rei dos Moabitas. Esses 3 reis que eu estou querendo te dizer, um é o rei de Israel, chama-se Jorão, filho de Acabe e filho de Josabel, homem no qual fez tudo o que era mal aos olhos do Senhor. O rei Mesa deixou de pagar tributos ao rei Jorão, rei de Israel. Com a morte de seu pai Acabe, o rei Jorão, o rei Mesa falou: não vou pagar mais tributos a Israel. O rei de Israel, Jorão, ficou aloprado, ficou nervoso e falou: vou levantar uma guerra contra essa nação e vou destruir eles porque não quer me pagar tributos. Então ele convoca o rei de Judá, chamado Josafá, um rei que era íntegro, um homem que fazia o que era bem aos olhos do Senhor. E convida um terceiro rei, o rei de Edom, não tem o nome dele.
Então se juntam esses 3 reis contra o rei moabita. Uma coisa que eu quero te chamar a tua atenção: quando eles reúnem as suas forças, os seus arcos, as suas espadas, os seus homens de guerra, se juntam várias situações para pelejarem contra a guerra. Porém, uma coisa eles não fizeram: não clamaram o nome de Deus, não oraram, não apresentaram diante do Senhor esta guerra, se era para se levantar mesmo contra os moabitas naquele momento, e não buscaram a estratégia em Deus. Escolheram seguir o caminho do deserto, o deserto de Edom. Caminhando por 7 dias, a direção dos moabitas, sentiram sede e verificaram que não tinha água. Naquele lugar era um ambiente deserto, não tinha água, não tinha rio, não tinha onde eles se abastecerem. Então o rei ímpio, Jorão, ele começa a insinuar dizendo: Deus entregou os 3 reis, as 3 nações, à morte para os moabitas. Outra coisa eu quero te chamar a atenção: qual foi o momento que o rei de Israel, o rei de Edom e o rei de Judá oraram a Deus, colocando isso diante da presença de Deus? É uma coisa que eu e você temos que refletir, porque muitas vezes entramos em guerras, entramos em lutas, assinamos contratos, assinamos tantas coisas e não apresentamos diante de Deus, e fazemos como o rei de Israel. Reclamamos, murmuramos e achamos que a culpa daquela situação é de Deus, sendo que muitas vezes não colocamos diante da presença de Deus. Continuando a história, eles estavam ali. Chegou um momento no qual o rei de Israel estava murmurando, falando: Deus nos entregou à morte. Então, o rei de Judá, que tinha comunhão para com o Senhor, falou: será que aqui não tem um profeta que possa interceder pelas nossas vidas? Então disseram que Eliseu estava ali perto e foram chamar Eliseu. Então, Eliseu, juntamente com os 3 reis, se juntaram. O que me chama a atenção, lendo esta palavra, foi que quando Eliseu teve contato com o rei de Israel, o profeta vai dizer assim para Jorão: que tenho eu contigo? Por que você me chama? Vai ter com os profetas do seu pai, vai ter com o profeta da sua mãe. Eu não tenho nada contigo, eu não tenho aliança com pessoa ímpia, com pessoa que não tem integridade com Deus. Eu vim aqui, diz o profeta, eu vim aqui porque é do rei de Judá, que tem comunhão com o Senhor. E a instrução do profeta foi: me chama um tangedor. Aleluias. E quando ele chama um tangedor, que é um músico, um arpista, quando este arpista ele começa a dedilhar, a tocar louvor à presença de Deus, a palavra do Senhor vai dizer que a mão de Deus desceu sobre aqueles 3 reis e sobre o profeta. E a direção da palavra foi assim: peça para todo este povo, no meio desse deserto, cavar covas, mas cavar muitas covas. E assim, após eles cavarem muitas covas e fazerem muitos buracos, muitas covas naquele deserto, a palavra do Senhor vai dizer, mediante ao profeta, que Deus enviaria água, mas o interessante é que eles não viam nuvem com chuva, não viam rios, não viam riachos, não via nada ali perto, estava tudo deserto. E Deus fala: cava covas. E eles cavaram várias covas. Então eles ouviram um estrondo, eles ouviram um barulho, depois que cavaram muitas covas. E veio uma enxurrada de água sobre aquele lugar, e encheu todas aquelas covas. E as covas estavam tão cheias de água, que o exército, os animais, os reis, todos se saciaram e beberam daquela água. E o mais importante, além de Deus ter os abençoado com a água para eles saciarem a sua sede, Deus utilizou aquela própria água, porque quando o sol refletia sobre aquela água, sobre aquele vale, aquele lugar que eles estavam era o deserto de Edom, era um deserto no qual as terras eram vermelhas, e quando refletia a luz do sol sobre aquelas águas, eles entendiam, o povo moabita que estava sobre as montanhas olhando aquele vale,
Eles falavam assim: nossa, aqueles 3 reis com seus exércitos se mataram, olha quanto sangue está ali. E o povo, os moabitas, entregaram, falaram: eles já morreram, então vamos voltar para a nossa nação. E eles retornaram, eles baixaram a sua guarda. Foi quando o povo de Israel, que já estavam preparados, saciados de água, se levantaram e foi contra os moabitas. Porque o Senhor falou: eu enviarei a água e eu entregarei os moabitas em tuas mãos. E assim aconteceu. E eles venceram a batalha. O que eu quero te dizer nesta noite, mediante esta palavra? O salmista vai dizer que a guerra não é vencida pelo nosso braço, pelo nosso entendimento. A guerra não é vencida por espadas ou por arcos que nós carregamos. A guerra é vencida pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos traz o refrigério, ela nos traz as bênçãos e as transformações que eu e você necessitamos. A palavra do Senhor, ela vai trazer para nós aquilo que é necessário, vai trazer a estratégia correta para nós vencermos todas as nossas aflições. Que hoje eu e você, meus irmãos, entregamos a nossa vida verdadeiramente a Deus. Não confie em carro, não confie em cavalos, não confie na sua espada, não confie no seu arco. Confie no Senhor. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará na sua vida. Se hoje você fala: eu não tenho força, é Ele pela tua destra que te sustenta e te coloca de pé. Não desista, permaneça firme. Deus quer te abençoar, Deus quer te fortalecer, Deus quer fazer o sobrenatural sobre a sua vida, como aqueles 3 reis. Imagine um lugar extremamente deserto, não tem água, mas Deus enviou a água. Aleluia! Glorificado seja Deus em todo momento. Eu sinto a presença de Deus te contando essa palavra, que você receba aí na tua casa, que sobre o seu lar, sobre a sua vida, o Espírito Santo de Deus esteja, e seja o Espírito de vida, trazendo esperança, trazendo renovo, trazendo fortaleza sobre o seu viver, e que em tudo você prospere e seja abençoado. Convide o Senhor nessa sua peleja, convide ao Senhor nesse seu contrato, convida o Senhor nas suas finanças, nos seus negócios, na sua família, em tudo que você viver. Confia no Senhor, apresenta diante de Deus em oração. Não toma decisões sem apresentar antes diante da presença de Deus. E você vai prosperar e Deus vai te abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Coloca essa palavra na tábua do teu coração. Aleluias. Glórias a Deus, que em tudo você seja abençoado. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja, não somente hoje, mas eternamente. Que Deus te abençoe. Amém e graças ao Senhor. Meus amados irmãos, se você tem gostado desses vídeos, compartilhe. Assina ali, se inscreva, clica na notificação no sininho, para que você receba novas palavras, um pão diário na sua vida, e compartilhe com outras pessoas, para que elas alcancem as bênçãos de Deus. Eu não estou aqui para pregar sobre igreja, eu estou aqui para pregar a respeito de Cristo, a respeito do nosso Deus e a respeito do Espírito Santo. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem na paz.